Olá, está no ar mais um Conversação, hoje nossa segunda edição. Mas antes de apresentar a minha convidada, eu quero agradecer as pessoas que prestigiaram a nossa estreia na semana passada e já deixaram seus comentários nas redes sociais. Por isso, um grande beijo pro Moacir, pro Renato, pra Cláudia, pra Patrícia, pra Ciomara, pra Ju, minha amiga jornalista também, enfim. Valeu demais, gente! Sua existência é tudo. Sua ausência pode ser fatal. Tão importante quanto a mãe, mas nem sempre tão presente. Por opção ou por obra do destino, muitos pais vivem do outro lado da página na história de seus filhos. Ela é publicitária, blogueira, esposa e mãe do Pedro e agora da Marina. Eu converso com a Meirelle Figueiredo, que conheceu o pai no dia do seu casamento. Mei, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Bom, gente, essa história da Meirelle, eu fiquei sabendo uma vez que nós estávamos não muito tempo atrás, né? Ano passado, nós estávamos em Brasília, a trabalho, e a gente ficou, depois de um evento, a gente almoçou no restaurante e ficamos no restaurante depois de um tempo conversando. E no meio da conversa pra lá, conversa pra cá, a May me contou essa história e eu fiquei encantada. Falei pra ela, não vejo a hora de contar a sua história no Conversação, assim que a gente estrear, não tinha nem data prevista ainda de estreia, né, May? É verdade. Mas aí agora chegou a hora. Quantas vezes você já contou essa sua história? Olha, oficialmente, assim, já acho que 5 ou 6 vezes, né? Digamos assim, eu digo assim, publicamente, em algum veículo, para imprensa. Eu já tive essa oportunidade, mas eu conto essa história em todos os lugares que eu vou. Todos os dias. Todos os dias que eu tenho oportunidade, eu gosto de contar essa história para encher de alegria o coração das pessoas. Entendi. Então vamos contar essa história para o pessoal de casa? A Meirelle conheceu o pai dela no dia do casamento dela. Como é que foi isso? Então, essa história ela começa muito antes do dia do casamento, que a propósito, né, tem 8 anos, fez essa semana. Então, dia 26 de fevereiro, agora, fizemos 8 anos, né, de matrimônio com eu e meu pai, né, que eu conheci no dia do meu casamento. Mas essa história ela começa muito antes, ela começa na minha concepção, né? Meus pais, eles tiveram um namoro rápido, né? Meu pai não era de Uberlândia, recém-formado, ele veio fazer uma obra em Uberlândia e ele conheceu minha mãe, né? E naquela época, eu não sou tão antiga assim, né? Foi outro dia. Mas naquela época da minha mãe, as moças, elas não podiam, assim, namorar. Meu avô era muito rígido, então ele não deixava as filhas namorarem. Então o namoro foi um namoro foi do ponto de vista informal, porque a família não conhecia aquele namoro escondido. Então eles tiveram esse relacionamento, durou alguns meses e... Uns 8 meses. Eu não tenho muita precisão, eu acredito que uns 8 meses. Mas não foi uma coisa muito séria de dentro de casa, foi uma coisa importante, mas não foi uma coisa de dentro de casa, oficial. E a obra terminou, né? Então quando a obra terminou, o meu pai voltou para a cidade dele, né? E eles romperam aquele namoro. Não passou, não tiveram a ideia de continuar, de levar o namoro à distância? Ele até cogitou sim, mas a minha mãe era muito apegada à família, aquele namoro que ninguém sabia, então aquilo lá foi difícil para minha mãe, mas ela não cogitava essa possibilidade de ir de jeito nenhum. Eles perderam o contato. E a minha mãe ficou sabendo que estava grávida 4 meses depois desse rompimento. 4 meses depois? Sim. Sua mãe estava meio lerdinha. Mas a situação, a gente tem que dar um desconto, porque a minha mãe ficou grávida numa situação muito particular. Né? Que não teve uma intimidade de fato. Vamos dizer que eu fui feita nas coxas. Entendi. Mal e aí feita. Saiu essa beleza toda. Fui mal feita. Mas eu costumo brincar muito quando eu conto essa história, que eu sou persistente desde espermatozoide. Quando eu quero uma coisa, eu quero e faço e consigo, né? Tô brincando, eu acho que sim, já era propósito de Deus. Deus já tinha ali traçado um caminho para minha vida. Eu acredito muito nisso. Então Deus já tinha predestinado o meu nascimento, né? Era para ser.
Com certeza. E aí minha mãe ficou sabendo, se viu grávida de uma relação não completa, era uma coisa que não tinha acontecido, de fato, e ela não entendia. Porque apesar de ter 19 para 20 anos, a minha mãe era uma moça muito simples. E pouco instruída também, né? E ela, uma situação muito complicada, porque o meu avô era muito rígido, os meus tios muito rígidos, e ninguém aceitou. Né? Foi difícil para ela entender que ela estava grávida sem ter tido uma relação de fato. E ela levou aquilo ali. E ela recorreu primeiro à mãe. Sim, geralmente né? a mãe que abraça a causa. A minha avó foi a única, minha avó e as minhas tias, né? Foram as únicas pessoas, e o meu tio mais velho também, graças a Deus, assim, acolheram a minha mãe nisso. Mas os outros, a família, o meu avô, ele não aceitou. E eu até entendo, porque o meu avô teve uma criação muito rígida, né? Aquilo para ele era inconcebível. E principalmente na situação que a minha mãe contava de que não tinha que ninguém acreditava. Ninguém acreditou. Né? Só a medicina mesmo para provar naquele momento, e minha mãe dizendo, né? E a minha mãe decidiu, por tudo que ela passou, né? Ela decidiu não procurar meu pai. Porque ninguém acreditava naquela história da carochinha que ela contava. Então ela dizia o seguinte: gente, eu não tive nada de fato com ele. Meus irmãos não acreditam em mim. Meu pai não acredita em mim. Então, como que eu vou chegar, procurar, não sei nem onde está, e vou procurar uma pessoa e dizer, olha, você tem uma filha. Mas ela sabia de onde ele era? Não sabia. O que ela sabia? Não, minha mãe sabia muito pouco, mas ela sabia a cidade, mas ela não sabia o endereço, o telefone. A gente não tinha aquela... Hoje a gente tem tudo muito fácil. A gente acessa uma página e você consegue até o CPF de uma pessoa. Naquela época já era diferente. Naquela época não tinha telefone, mal tinha telefone em casa, residencial, né? Então ela não tinha, ela tinha o nome e que ele era engenheiro civil. Minha mãe sempre soube, ponto. E tinha um contato de um amigo que morava aqui em Uberlândia, que era o único contato possível, que se ela fosse realmente procurar por ele, era um contato, era esse amigo. Mas ela decidiu não procurar. Foi uma decisão, uma escolha dela, que eu acredito que foi certa. Eu apoio muito a minha mãe por ela ter tomado essa decisão, porque realmente seria complicado contar para o meu pai, há 30 e poucos anos atrás, que meu pai tinha tido uma meia relação de um namoro que não era uma coisa formal e que tinha gerado uma filha. Ele não acreditaria. Ela poderia ter contado, sim, como poderia não ter contado, como ela fez. Foi uma opção dela, a gente tem que respeitar, porque ninguém sabe o que se passa no coração e na cabeça de ninguém, né? Mas se ela resolveu assim, né? E ela me criou, e assim, a minha criação foi excelente, minha mãe não ficou devendo nada. É óbvio que eu senti muita falta, né? Acho que é natural uma filha sentir falta, né? Uma lacuna, até porque minha mãe ela também tomou uma decisão de não preencher essa lacuna. Então ela sempre me disse, olha, seu pai e sua mãe sou eu. Então não era tio, não era avô, porque depois dessa relação com meu avô, quando eu cresci um pouquinho, que eu estava bebê, e aí já comecei a chamar por ele se encantou, meu avô era apaixonado por mim, né? Então, mas ela fez uma opção de que não preencher esse espaço do meu pai, nunca foi preenchido. A Euroskin é uma clínica especializada em depilação a laser e estética, focada em excelência em atendimento. Além dos tratamentos de estética como lipocavitação, drenagem linfática, plataforma oscilo-vibratória e limpeza de pele, a Euroskin é a pioneira em depilação a laser em Uberlândia, com a melhor tecnologia europeia para remoção de pelos. Euroskin, a liberdade que você merece. A Vovodinha, especializada na fabricação de salgadinhos para a sua festa. E agora, com uma grande novidade, restaurante self-service, aberto de segunda a sábado, com uma repleta variedade de saborosos pratos quentes e frios, feitos com todo carinho para você, e também salão de festas, com buffet infantil completo. Disque Salgadinho, 3215-1966. Vovodinha, Rua Ernesto Vicentini, 246 Roosevelt. IMC,
Academia do Emagrecimento, especializada no tratamento da obesidade e do sobrepeso, oferece solução pautada em 3 pilares: atividade física, apoio nutricional e acompanhamento psicológico. Metodologia desenvolvida é especialmente preparada para o emagrecimento de forma saudável e eficaz. Espaço amplo e aconchegante com equipamentos de última geração, além de centro estético especializado. Atividades secundárias como kickboxing, hidroginástica, circuito funcional e muito mais. Acompanhamento personalizado. Turmas de no máximo 4 alunos. IMC, Academia do Emagrecimento. Avenida Uirapuru, 961, Cidade Jardim. 3237-5422. Voltamos com a conversação. Eu converso com a Merielle Figueiredo, que conheceu o pai no dia do seu próprio casamento, né, May? A gente estava falando no último bloco sobre como é que a sua mãe te criou até então, né? Até começar, depois vir a ideia de conhecer o seu pai. Como é que foi essa criação? Então, foi muito tranquila, né? Então, eu tive uma infância muito tranquila. Eu tinha muitas pessoas para me paparicar, os meus tios, as minhas tias, a minha avó foi muito determinante, meu avô. E, assim, a infância passou, né? O que começou, assim... Tinha alguma figura masculina que você projetava o seu pai, em algum tio ou no avô? Não. Às vezes, assim, eu tendenciava por um tio, mas não teve assim, nossa, é meu pai. Não. Eu tive padrasto, né? Minha mãe se casou de novo, seguiu a vida dela, né? Mas eu nunca chamei, assim, eu tive uma consideração, mas aquilo ali nunca foi preenchido. Sempre ficou... Ninguém substituiu. É porque a minha mãe sempre trabalhou isso muito bem, né? Ela colocou que não Quando era. Você perguntava sobre seu pai? Desde que eu me recordo dessa história, muito pequena, minha mãe contando a mesma história. Sempre verdadeira, sempre sendo honesta. Eu acredito que ao passar do tempo, conforme a minha maturidade, eu fui tomando a maturidade, ela foi colocando mais informações, mais detalhes, né? E aí, quando é que foi que surgiu a vontade? Que você realmente, conscientemente, porque quando você era criança, talvez existisse essa vontade, mas de uma forma inconsciente, fazia uma falta, né? Agora, conscientemente que você, na eu quero conhecer meu pai. Como é que foi isso? Na adolescência, sem dúvida, né? Eu acredito que a adolescência é uma fase ali que a gente quer que as coisas encaixem, né? A gente quer que exista um padrão. Você começa a se entender e se conhecer. Sim, então eu tinha as minhas amigas, né? Aí começa o pai leva, o pai busca. E eu comecei a perceber que eu tinha uma carência forte de pai, né? Assim, nas minhas relações. E aí você começa a namorar. E as coisas começam a não dar certo. Você começa a projetar sentimentos que não são de namoro. Era uma carência. Nessa altura do campeonato, a sua mãe já tinha outro relacionamento? Já. Ela chegou a se casar de novo? Isso, ela se casou. E aí, como é que era a sua relação com o seu padrasto? Relação de padrasto. Não sei, a minha experiência normal. A relação não era uma pessoa... Era o marido da minha mãe. Sempre foi o marido da minha mãe. Não tinha uma relação nem ruim, que a gente se respeitava, mas também não era nada que fosse importante do ponto de vista de pai, nem de preencher nada disso. E aí, um fato interessante é que eu tinha mais ou menos uns 15 anos... e eu e uma amiga, nós fomos para a CTBC, ali na época, a torre, ali na João Pinheiro, tinha todas as listas telefônicas. E eu falei, vamos lá que a gente vai achar meu pai. Eu tinha um nome. Que você quer dizer? Todas do Brasil. Todas as cidades do Brasil. Isso, com 17 anos atrás, as pessoas elas faziam longa distância, ligações ali numa central que tinha na João Pinheiro. Isso, então comprava um minuto, né, era assim que funcionava. E eu fiquei sabendo que ela tinha todas as listas do Brasil. Falei, catei minha amiga, até a Carol. 30 dias sentada lá.
30 dias sentada. Não, a gente foi lá visitar. Não sei se ela lembra disso. A gente foi lá. Não durou muito, porque paciência de adolescente ela é curta, né? Bem curta. Eu comecei ali, folhear e Você ela sabia lá o nome comigo. dele completo? Completa, a única coisa que eu sabia. Agora imagina quantas cidades existem no Brasil. A minha mãe ela não tinha muita precisão, porque meu pai ele morava em Curitiba, porque ele formou em Curitiba. Mas meu pai não era de Curitiba. Meu pai é do interior, do Mato Grosso do Sul, de uma cidade muito pequena, que é Três Lagoas, perto de Andradina. Agulha no palheiro. Não, demais. Então, assim, a minha paciência de adolescente durou pouco, fomos embora, mas ficou aquela coisa, aquela curiosidade. E aí, alguns fatos que eu julgo que são relevantes nessa história. Meu tio morreu, um tio que eu gostava muito, o Paulo, e ele morreu solteiro, muito doente, sem ninguém na vida. E aquilo mexeu muito comigo, porque ele era muito importante para mim. E ele, como tio, ele era muito carinhoso, né? E eu pensei, gente, o meu pai pode ser igual ao meu tio. Porque eu pensava, gente, ele não tem uma família para cuidar dele. Você não sabia, né? Não, eu pensava, eu olhava pro meu tio e falava, gente, mas ele não tem ninguém por ele, coitado. E eu pensava, meu pai pode estar nessa situação. E aquilo começou a me incomodar. Eu tinha uns 17 para 18 Legal já. Isso. Você nem conhecia ele, mas já tinha essa Não, preocupação. e começou mesmo, queimar mesmo aquela história. Será que meu pai tem alguém por ele? Será que ele não tá igual meu tio Paulo, que morreu sem ninguém? E eu falei, poxa, eu sei que ele existe. Ele não sabe que eu existo. É injusto. A responsabilidade é minha de procurar ele, porque ele nunca soube da minha existência. Então eu preciso ir atrás. Qual era o sentimento que você tinha? Sentimento de cuidar dele. De que ele dava o quê? Te dava uma tristeza? Não, me dava reação. Uma revolta, não, nada disso? Não, vontade de ir atrás, de achar, de... Eu não sei porque eu coloquei na minha cabeça que meu pai precisava de mim. Sabe? Feeling, né? E assim, eu achava que eu podia agregar alguma coisa na vida dele, que ele podia estar precisando. Eu não sei, eu fiquei com aquela história do meu tio ter morrido sem ninguém, né? Aquilo me comoveu muito. Passaram-se os anos. Você foi Era assim, alimentando não tinha essa assim, a vontade internet, ela aconteceu, né? Vamos dizer assim, nos últimos 5 anos, as redes sociais, né? Ela aconteceu. Sim. Mas nessa época, a internet a gente usava assim, um chatzinho, não era uma coisa era que a gente hoje tinha faz parte da da nossa vida, né? Tudo, a gente não vive sem, né? Eu pelo menos, quem me conhece sabe, eu não vivo sem, respiro. Então, não tinha essa via. Então, ia e voltava. O desejo vinha e voltava. Porque as dificuldades também mentais, né? Os modelos mentais de você não vai conseguir. Quando eu contava isso às vezes para alguma amiga, nossa, tão difícil. Mas você nem tinha hora sabe. Que você desanimava, com certeza. Tinha hora que você animava. A minha mãe mesmo, ela dava uma resguardada em mim, porque ela tinha uma carga de medo que ela trouxe, né? Ele não vai acreditar. Então, quando eu falava isso com ela falava, não vai acreditar. Ela tinha medo que você se Ela machucasse. tinha medo. Porque, para ela, já estava muito resolvido dentro de mim. Mas não era resolvido. Eu via isso nas minhas relações. Tanto que as coisas encaixaram muito depois que eu conheci meu pai. Né? Um pai faz muita falta para um filho. Né? Principalmente para uma filha. Né? Eu ainda não tive a oportunidade de fazer uma análise, uma terapia, mas se um dia eu fizer... Muita coisa eu vou encontrar nessa ausência. Com certeza. Né? Que às vezes eu falo, não fez falta. Nossa, fez muita falta. Né? E começou cada dia mais falta, mais falta. Então eu ia e vinha. A história vinha e voltava. Mas era muito utópico. Eu sabia que ele era engenheiro civil e que ele tinha um nome muito comum. O nome do meu pai é Divino Aparecido da Silveira. Divino Aparecido da Silveira, devem ter muitos por aí, né? Então você vai me contar no próximo bloco como é que foi realmente que você foi atrás do seu divino. Pode deixar. No pão de batata é assim, faz bem para todo mundo. Gostoso, saudável e sempre fica com gostinho de quero mais. São várias opções saborosas de batatas assadas recheadas, deliciosos sanduíches, pratos executivos feitos na medida e ótimos tiragostos. Servimos todos os dias até às 15 horas o melhor self-service da região, além de várias opções de sucos e aquele chopp super gelado que não pode ficar de fora. Pão de batata, Center Shopping. IMC,
Academia do Emagrecimento, especializada no tratamento da obesidade e do sobrepeso, oferece solução pautada em 3 pilares: atividade física, apoio nutricional e acompanhamento psicológico. Metodologia desenvolvida é especialmente preparada para o emagrecimento de forma saudável e eficaz. Espaço amplo e aconchegante com equipamentos de última geração, além de centro estético especializado. Atividades secundárias como kickboxing, hidroginástica, circuito funcional e muito mais. Acompanhamento personalizado. Turmas de no máximo 4 alunos. IMC, Academia do Emagrecimento. Avenida Uirapuru, 961, Cidade Jardim. 3237-5422. A Euroskin é uma clínica especializada em depilação a laser e estética, focada em excelência em atendimento. Além dos tratamentos de estética como lipocavitação, drenagem linfática, plataforma oscilo-vibratória e limpeza de pele, a Euroskin é a pioneira em depilação a laser em Uberlândia, com a melhor tecnologia europeia para remoção de pelos. Euroskin, a liberdade que você merece. Solução Escola de Profissões, especializada em cursos preparatórios, além de cursos profissionalizantes nas áreas administrativas, saúde, construção civil, informática e idiomas. Estrutura e metodologia preparada para que o aluno possa atingir sucesso pessoal e profissional. Cursos regulamentados pela Lei de Diretrizes Base da Educação 9394/96. Venha conhecer nossos cursos. Solução Escola de Profissões, João Pinheiro 469, 3210-4477. E a Abuseflex tem uma grande novidade para você. São 2 unidades, Grip Shop e Fundinho. Eu te convido agora a conhecer as 2 unidades e também nossa nova coleção. E com exclusividade na Abuseflex do Fundinho, você encontra a Comfort Flex, um passo à frente no seu conforto. Sentindo a necessidade da mulher moderna de unir conforto, design e bem-estar, fizemos parceria com a Usaflex e a Comfort Flex, nos tornando uma referência quando falamos em conforto. Na Abuseflex você encontra sapatos em couro super confortáveis com palmilhas especiais nas linhas clássica e moderna. Sentindo a necessidade da mulher moderna de unir conforto, design e bem-estar, a Abuseflex está aqui para atender seus clientes. Estamos de volta com Conversação. Hoje eu converso com a Meirelle Figueiredo, que conheceu o pai no dia do seu casamento. Mei, me conta uma coisa. A gente falou um pouquinho da sua infância no começo, falamos da adolescência, quando é que começou a surgir aquela vontade de conhecer seu pai. E agora acho que é a pergunta que não quer calar, o que o pessoal de casa quer saber. Como é que foi de fato que o dia que você resolveu e falou, eu quero conhecer o meu pai, eu vou atrás dele? Como é que foi isso? Então, esse dia aconteceu. Foi bem de Deus mesmo. Costumo falar porque Deus já tinha escolhido o dia. Eu com uma colega de trabalho, ali no nosso trabalho, na mesa. Isso com quantos anos já? 23. Então já não era mais uma adolescente. Não. A gente trabalhando e ela lá pesquisando uma coisa na internet. Patrícia Ferola, um beijão. Super importante pra minha vida, né? Essa história. Tem contato com ela ainda? Demais. Ela não mora mais aqui, mas a gente tem muito contato. Eu agradeço muito a ela por isso. Porque ela foi instrumento, né? Para que eu conhecesse meu pai. E foi assim, ela me contando, Patrícia, o que você tá fazendo e tal? Eu tô procurando uma amiga da minha mãe aqui na internet. E um assunto meio assim, que só sabia poucas informações. Eu falei, Patrícia, você não vai achar. Ela, Mei, ela é muito, quem conhece, a Patrícia sabe. Ela é muito, né, ligada. Ela virou e falou assim, Mei, eu acho tudo na internet. Eu falei, acha? E fez assim? Não. Aí eu falei, acha? E assim, algumas pessoas, principalmente a Patrícia, que era muito próxima a mim, elas sabiam a história. Mas eu não dava tanta ênfase, nem ficava, era uma coisa meio engavetada, assim, né? Aquela coisa que você coloca lá por baixo da gaveta. Fica ali. E fica ali. As pessoas sabem, mas você não fica falando. Eu falei, então você vai achar meu pai.
Na mesma hora? Na mesma falou, hora, então então você vai pai. achar meu pai pra mim. E eu escrevi pra ela, olha, vou te dar. Ah, o que você sabe? Tá? Eu falei, olha, eu sei o nome dele completo, eu sei que ele formou em Curitiba e eu sei que ele é engenheiro civil. Ela, porra! Ela, né? Ela é muito engraçada. Você não sabe nada dele, né? Você não vai achar. Aí eu falei, então, olha aí, tá um desafio. E ela aceitou o desafio. E eu saía de férias no outro dia. E deixei o papel lá com os nomes, né? Nome e tal, os dados. Totalmente descrente? Sem nenhuma expectativa. Assim, eu ainda não conhecia uma coisa que é o poder de Deus na vida da gente. Que quando Ele tem uma coisa, quando Ele tem um plano para fazer na sua vida, não adianta. Ele executa, já era dia, tinha data. Tanto que teve data, Deus escolheu a melhor data para isso. Podia ter sido qualquer dia, né? Foi o dia do meu casamento. Bom, chegamos à conclusão de que essa história da May é muito boa e por causa do nosso tempo a gente não consegue contar ela todinha hoje. Por isso, eu te convido a acompanhar o final emocionante dessa história na nossa próxima edição, programa 2, com Merielle Figueiredo contando como conheceu o próprio pai no dia do seu casamento. E você aí de casa, tem alguma história para contar? Fale pra gente através do conversação@canaldagente.com.br. O meu próximo entrevistado pode ser você. Até lá! Você vai dar meu telefone para ele e vai falar para ele que se ele quiser me conhecer, ele me liga. A Rose me ligou, me contou da sua história e parece que eu sou seu pai. Desde o início eu queria ser uma coisa boa na vida do meu pai. Filha, eu tô aqui, nós estamos aqui. É inesquecível apertar o botão que vai te levar a conhecer uma pessoa que você buscou a vida inteira. Ninguém do casamento sabia quem era aquele homem.